Graça, paz e misericórdia da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós vamos dar sequência ao assunto que iniciamos há semanas atrás, não é? Quem está acompanhando, quem veio, amém. Quem não veio, perdeu, mas ainda tem a chance de assistir lá no canal o assunto de forma sequencial para você entender todo o processo de construção disso que nós estamos falando. Nós iniciamos falando sobre a questão de relacionamentos, de procedimento ou de procedência diferentes e as consequências que esses relacionamentos trouxeram no passado e podem trazer no presente. E a semana passada nós falamos, em sequência a este assunto, falamos sobre a importância da mulher na vida do homem. Que a mulher é um bem, é um presente especial de Deus para a vida do homem, não é? E hoje, nessa sequência, nós vamos falarmos sobre o alicerce que nós devemos e como devemos construir esse alicerce para que a nossa vida espiritual, que quando a gente casa, ela não termina, pelo contrário, ela continua e ela torna-se mais complicada, vamos dizer assim, usar esse termo, porque agora são duas pessoas que vão estar construindo, levantando, edificando e fortalecendo um relacionamento que foi opção deles. Quando eu digo deles, estou falando do casal, homem e mulher, né? E biblicamente o casamento é homem e mulher, macho e fêmea. É tanto que a palavra casal vem da palavra acasalar, quer dizer se relacionar sexualmente, não é? O côncavo e o convexo é o ish e isha. Ish é homem, isha, mulher. São as duas palavras hebraicas para definir macho e fêmea. E dentro desse contexto, a gente precisa entender, não é? Que Deus, Ele nos deu um alicerce para construirmos o relacionamento. E baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você que tem facilidade, amém, mas aquele que não tem facilidade de manusear a Bíblia, não se preocupe em ler, preocupe-se em prestar atenção. E depois você assiste no canal e anota tudinho e confere o texto bíblico, amém? Para que você não perca aquilo que vai ser proferido, falado, dito, não é? Capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro edifica sobre ele. Entretanto, reflita bem como cada um constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém, amados?
simplesmente, com entendimento, ele lançou o alicerce. E o alicerce, para quem entende, o alicerce é aquilo que dá sustentação ao que vem sobre. É o que vai aguentar o peso. É o que vai receber a carga. É o que vai receber tudo que há de vir depois para construir. E Paulo diz assim: então, reflita, pense, analise como você vai construir. E ele diz no verso 11: porque ninguém pode colocar outro fundamento. Que fundamento ele está falando? Que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo está falando aqui de crescimento, de desenvolvimento. E essa palavra ela é muito abrangente. Mas ele diz, como sábio construtor e com muita prudência, eu lancei o fundamento, que é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. E ele diz no versículo 12: se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, que alicerce? Que alicerce? Cristo. Jesus Cristo. Aí ele diz: utilizando ouro, prata e pedras preciosas, como também madeira, feno ou palha. Sua obra se manifestará, porquanto o dia atrará luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Então vamos lá. Então veja que Paulo diz que o alicerce é Cristo, que ele, como sábio e entendido, lançou este fundamento, mas que as pessoas precisam ter entendimento como vai edificar, como vai construir sobre o fundamento que é Cristo. Aí ele começa falando de 3 minerais preciosos: ouro, que até o dia de hoje, desde que foi descoberto, todo ser humano usa ouro. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Todo ser humano usa prata. Sim ou não? Sim. Sim. São metais que estão no nosso dia a dia. E também pedras preciosas. Aí Paulo diz que alguns edificam com materiais de qualidade, materiais de valor, materiais que são rígidos, materiais que não se quebram com facilidade. Então, esses materiais, trazendo isso, trocando isso em miúdos, traduzindo para você, ouro, prata e pedras preciosas, fala de princípios estabelecidos por Deus para ser colocados sobre o fundamento. Quem é o fundamento? Cristo. Cristo não só é o fundamento, ele é o autor da construção. Capítulo 12, verso 1 da carta aos Hebreus, ele diz que, o escritor diz que Jesus é o autor e o consumador dessa construção. Então, dentro desse contexto, Paulo diz ouro, prata e pedras preciosas. Ele fala de princípios estabelecidos em Deus. Ninguém conseguirá construir, escute bem, um casamento, um relacionamento que dure a vida inteira se você não colocar sobre o alicerce da sua vida espiritual os princípios de Deus. Porque é os princípios de Deus que dão sustentação ao casamento. Não é você,
Não sou eu, não é ninguém, é Deus. É Deus que sustenta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Por que ele diz que é em vão? Irmãos, vocês lembram que quando Eva estava no jardim do Éden, e ela tinha ouvido de Deus que não comesse do fruto proibido, não pegasse do fruto proibido, não cheirasse o fruto proibido? Ela sabia. Mas ela ouviu uma segunda opção que disse: não é assim. E quando a gente escuta essa opção, não é assim, da forma que você está pensando, da forma que você está vendo, você não pode ficar à mercê desse Deus. Foi isso que Satanás passou para Eva. Olha, escuta aí, viu? Você tem que ter sua moralidade própria. Toda moralidade, irmãos, ela vem de Deus. E quando nós tiramos esta moralidade da nossa vida, advinda de Deus, fica a nossa própria moralidade, os nossos próprios conceitos, que é madeira, feno e palha, que a Bíblia classifica como vãs filosofias que destoam da moralidade divina. Quando Eva achou que ela podia moralmente se conduzir sem estar submissa ao princípio divino, ela se destruiu. Por quê, irmãos? Quando uma pessoa sai dos princípios, ela destrói tudo que está à sua volta. O que foi que ela fez? Ela foi enganada, ela foi seduzida, ela pecou. E ela levou quem? O marido. Por que levou o marido? Porque era a única pessoa que era próxima dela. Porque quem se destrói vai destruir quem está próximo. É uma sequência. Por quê? Porque ela baseou-se naquilo que foi passado contrário ao que Deus havia dito. Porque toda moralidade, toda perfeição, todo princípio de autoridade vem de Deus. E os princípios de Deus, eles não passam. Os dos homens passam. Os de Deus não passam. E aí, dentro desse contexto, irmãos, o casamento, quando ele está fora do alicerce que é Cristo, e sua construção não tem princípios ligados a Deus, esse casamento nunca vai dar certo. Alguém pode dizer, por que, pastor? Porque todos os nossos relacionamentos, se eles não tiverem fundamentos em Deus, eles fracassam. Seja na vida profissional, seja na vida conjugal, seja na vida relacional, amizades. Quando você desenvolve relacionamentos com as pessoas, se os seus relacionamentos não tiverem por fundamento a moralidade divina e os princípios de Deus, você nunca vai conseguir ser fiel aos seus amigos. Por quê? Porque você vai viver na base da malícia, da oportunidade, do passar a perna, do ganhar pelas costas. Mas é teu amigo e tu está fazendo isso, hein? Imagine se não fosse. E aí, irmãos, quando Paulo fala sobre esses princípios, veja que são 3 princípios: ouro, prata e pedras preciosas. Como também são 3 princípios para não ter sustentação: madeira, feno e palha. São materiais que se consomem muito rápido com o fogo, com o calor do fogo. Fogo tem um sentido de dificuldade. É tanto que no versículo 13 do capítulo 13, Paulo diz:
sua obra será manifesta, porquanto o dia trará luz, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja, no dia da situação difícil que surge na vida do casal, se o fundamento não estiver em Deus, ele vai dizer, a solução é se separar. Não tem jeito. Não tem como resolver. Por quê? Porque não foi fundamentado. Princípios não foram estabelecidos. Aí o que acontece? Vem o fogo é a dificuldade. O fogo são as questões pertinentes ao casal que surgem. Não tem aqui nenhum casal, não tem nenhum, que não tenha passado ou que não passe por dificuldades relacionais. Você pode ter 60, 70 anos de casado, 50, mas passou e continuou passando. E sempre as pessoas acham que é dissociando-se, divorciando-se, desistindo, que o problema está resolvido. Não está. E como falei na semana passada, casamento é aliança. Casamento é aliança com Deus. Antes de ser com o cônjuge, com o homem ou com a mulher, é com Deus. Por isso que a palavra macho, homem, é ishi, que quer dizer ponta. Ishi. E isha é mulher. Fêmea significa buraco. A ponta entra no buraco. Aliança. O profeta Malaquias, no capítulo 2, verso 10 a 14 do livro do profeta Malaquias, os judeus vão a Deus em oração, pedindo a Deus resposta das suas orações, pedindo a Deus solução para as suas vidas, porque estavam cheios de problemas. Aí Deus diz para ele: como é que tu quer que eu te responda? Como é que tu quer que eu seja fiel a ti, se tu sois infiel com a tua mulher, a mulher da tua aliança? Tu foste desleal a ela, agora tu vem e chora, e clama, e quer resposta. Aí Deus diz: vocês foram desleais. Casamento, irmão, não é andar de mão dada, dar beijinho e dizer: oi meu amor, estou com saudade. Não. Isso faz parte, mas está muito além. É uma aliança, é um compromisso, é uma dedicação recíproca e mútua para o resto da sua vida. Por isso que quando você pensar em casar, pense primeiro em estar pronto para casar. Aprender, entender o que é casamento. Para quando você casar, você não dizer assim: meu Deus, eu não sabia que era assim. Se você não sabe, não comece. Se você não quer deixar determinadas amizades, determinados comportamentos, determinadas atitudes, não case, fique sozinho. Até que você morra, até que Jesus volte.
Porque é assim que a Bíblia ensina. Então o fundamento do casamento é Cristo. E as paredes, a construção, a cobertura continua sendo Cristo. O diabo não precisa acabar com o seu casamento. Ele só precisa tirar Cristo do meio dele. E tirando Cristo do meio do casamento, a pessoa pode até morar no mesmo teto. Mas vai ficar como madeira, feno e palha. Eles vivem de forma aleatória. De qualquer forma e de qualquer maneira. Como hoje está comum no mundo. Não é? O casamento colorido, onde a mulher pode se relacionar com outros e continuar com o mesmo marido. A poliandria. E o marido pode se relacionar com outras mulheres e continuar com a esposa. Poligamia. Eles dizem isso. É a mente aberta, é a modernidade. E Jesus diz, no princípio não foi assim. 19:6 de Mateus. Deus não fez duas Eva. Deus fez uma Eva para um Adão e um Adão para uma Eva. Ponto final. É o que a Bíblia diz. E aí, irmãos, dentro de tudo isso que nós introdutoriamente falamos, quando estas coisas elas não acontecem em um relacionamento, o que é que pode acontecer? Porque o casamento não é sobre sentimentos que vão e vêm, mas sobre fidelidade ao compromisso feito diante de Deus. Se Cristo não for a base do casamento, se torna apenas um contrato humano, pronto para ser quebrado. E aí, quando não se vê o casamento como uma aliança, mas como um contrato, e começa a acontecer as rupturas conjugais. E essas rupturas conjugais, não é diante das coisas como as pessoas veem, a filosofia mundana vê, e que vê como solução, como saída, o divórcio. Aí Deus aprova o divórcio? Não. Deus permite o divórcio, mas não aprova o divórcio. E por que Deus? Está dando muita glória hoje. Então, por que Deus permite o divórcio, irmãos? Por causa da dureza do coração do homem. E o que é que a dureza do coração do homem produz? Falta de perdão. Falta de compreensão. Falta de entendimento conjugal. Claro e lógico, irmãos, que ninguém casa pensando nos problemas. Todo mundo casa pensando nas bênçãos, nas conquistas, no crescimento, no desenvolvimento que o relacionamento vai trazer. Mas como o casamento é constituído por duas pessoas, seres humanos, e esses seres humanos eles são fadados a falhar, a errar. Por quê? O casamento de Adão e Eva durou muitos anos. Adão, quando
saiu do Jardim do Éden, estava com mais de 80 anos de idade. Já tinham tido 60 filhos. Adão estava com 86 anos de idade. Não é? Não foi assim, do dia para a noite, que o casamento de Adão sofreu esse atropelo. E olhe que eles estavam em um lugar perfeito, um ambiente perfeito, onde não tinha pecado. E caíram. Imagine eu e você, se todo dia a gente não orar, Senhor, tem misericórdia de mim. Agora, preste atenção. Por que o diabo não atacou Adão? Por que o diabo atacou a mulher e não o homem? Por quê? Porque a mulher é a rainha da casa, é a rainha do lar. Se desestabilizar ela, desestabiliza o marido. Se ela perde o controle, ele vai para o fundo do poço também. Ela come. Levou para quem? Está aqui, Adão. É gostoso, Adão. O fruto é bom, bonito, cheiroso e gostoso, Adão. Eu provei. Deus disse que a gente ia morrer. Estou aqui vivinha, inteirinha. Mas não é que é mesmo? Adão ia confiar nela ou não? Sim ou não? Sim. 86 anos convivendo com ela. Como ele não confiaria nela? Automaticamente ele foi, aceitou a proposta dela. E o que aconteceu é o que a gente está vendo hoje. A consequência. A primeira pessoa do lar a ser atacada é a mulher. Se ela perde o equilíbrio, toda a casa desmorona. Por isso que a Bíblia diz assim: a mulher sábia edifica. Não diz o homem sábio, diz a mulher. Por quê? Porque é ela que, olha, escuta aí, vice. Mulheres, aprendam a usar isso. É a mulher, irmãos, que conquista, que levanta, que ergue, que fortalece, que anima o seu marido, o seu homem, o seu líder. Quando ela não o faz, ela destrói a sua própria casa. A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as suas próprias mãos, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Mãos fala de quê? Trabalho, diligência, criatividade, construção no lar. Ela não consegue construir. Se ela não constrói, ela faz o quê? Destrói. E, irmãos, quando o divórcio acontece, que existe N motivos para levar ao divórcio, não é? Deus permitiu, Deus não aprovou. Mas por que Deus permitiu? Como falei anteriormente, por várias questões: orgulho, soberba, falta de perdão, não se dobra, não admite que errou, que falhou, que disse ou que deixou de dizer. Porque no casamento, irmãos, e em qualquer outro relacionamento, palavras faladas não voltam. Não voltam. E aí o que é que se tem que fazer? Ir lá atrás daquilo que você fez, daquilo que você disse, e se humilhar, pedir perdão. Perdoa-me, eu errei, eu falei no calor da raiva, da emoção. Eu estou errada, ou eu estou errado. Vocês estão entendendo? Porque se a pessoa não vai atrás daquela flecha que ele lançou,
Porque a palavra é uma flecha. A palavra é uma espada. Ela fere, ela destrói. E palavras lançadas, só duas, escuta aí, só duas pessoas usam as suas palavras. Quem? O Espírito Santo. Usa as suas palavras para perdão, reconciliação, edificação, construção, cura, libertação, restauração. O Espírito Santo usa as palavras para fazer isso. E quando o Espírito Santo não usa as palavras, outra pessoa usa. Essa pessoa chama-se Satanás. E ele pega aquelas palavras destruidoras. Ele pega aquelas palavras que machucam, que ferem, que abatem, que destroem, que adoecem. E usa aquelas palavras para destruir o outro. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, 13:19 de Colossenses: vós maridos, não trateis vossas mulheres asperamente. Traduzindo, com palavras grosseiras. E para que aconteça o divórcio, conforme o Antigo Testamento nos ensina, o marido simplesmente reunia o conselho da cidade. E havia um conselho de anciãos, de homens sábios, preparados, entendidos na lei de Moisés. Ele ia até os anciãos e contava como estava seu casamento. Meu casamento está assim, assim, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. E eles iam e davam autorização para aquele homem separasse de sua esposa. Dava ali uma carta de divórcio. Mas ele tinha que primeiro se comunicar com o conselho dos anciãos. Assim como a mulher também deveria ir comunicar-se com o conselho dos anciãos antes de tomar qualquer atitude. Por isso que a Bíblia fala de divórcio e repúdio. O que é o repúdio? Era quando alguém saía do casamento sem fazer uma comunicação prévia ao conselho. O conselho ia avaliar a vida do casal. Ia dizer se devia ou não devia. Se qualquer dos cônjuges, a mulher ou o homem, saísse do relacionamento e contraísse outro relacionamento, a Bíblia chamava de repúdio. E ninguém poderia mais casar-se ou relacionar-se com ela. Por quê? Porque ela não teve embasamento para a sua atitude, para o seu comportamento. Por que você deixou seu marido? Porque eu quis deixar. Só por isso você está repudiada e não poderá mais casar-se com ninguém. E era uma pessoa completamente mal vista. E era até chamada de prostituta. Mesmo que não fosse, era chamada de prostituta. Lembra da mulher do capítulo 4 de João? Quando Jesus se encontra com ela, olha irmãos, porque Jesus sabia da situação daquela mulher. Ele foi numa hora que o Senhor é maravilhoso, Ele conhece, olha, horários, dias, momentos, ocasiões certas para tratar com você. Quem sabe você foi trazido hoje à noite por Deus para tratar sobre esse assunto.
E quando chegou no tanque, Jesus disse para aquela mulher: mulher, dá-me de beber. E a mulher replica a Jesus: como tu, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher e samaritana, tu me pede de beber? Em outras palavras, tu não sabe que a gente não se fala? Tu não sabe que tem uma intriga entre nós? Entre judeus e samaritanos? A gente disse para ela: ó mulher, se tu soubesse quem está te pedindo de beber, tu é que me pedirias, e eu te daria água viva. Senhor, me diz que água é essa para que eu não precise mais vir aqui até o poço? E aí, naquele diálogo, Jesus começa a falar com ela, e ela começa a descobrir e entender que Jesus sabia da vida dela. Aí Jesus diz: olha, tu tivesse 4 maridos, e o que tu está agora não é teu. Ela ficou assombrada, assustada, e saiu correndo para a cidade de Sicar e disse: encontrei um homem que contou a minha vida todinha. Jesus não podia entrar em Sicar, porque era uma cidade de samaritanos. Aquela mulher abriu a porta para Jesus entrar em Samaria e pregar o Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Numa situação que a vida dela estava complicada. Olha, só quem descomplica a tua vida é Jesus. Tem não. Tu pode estar todo embaraçado, porque o pecado faz isso. Satanás faz isso. Deixa a pessoa toda embaraçada, enrolada na vida. Jesus chega lá e desata os nó todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus desata os nó e desembaraça tudo. Quando você dá ouvidos à palavra. Aquela mulher saiu correndo para a cidade e contou: encontrei um homem que contou toda a minha vida. E ele me deu uma arma. Que arma foi essa que tu recebeste, mulher? Eu não sei nem te dizer, que está tão transbordante. É a alegria, eu estou sentindo uma alegria, um gozo. O peso saiu, o fardo saiu. Eu estou feliz. Era uma mulher que teve 4 e estava com o que não era dela. Jesus não rejeitou ela, não. Jesus não rejeita você por causa dos seus embaraços que você teve na vida. Agora Jesus te chama para consertar os embaraços da tua vida. Jesus te chama. Olha, tem alguém, glória, tão embaraçado, irmão, tão eninhado. Vou dizer mais, aleluia. Está dormindo em cobra. Mas Jesus mata a cobra. Glória a Deus. Ele matou na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente. Glória. Isso não é nada para ele. Agora depende de você. Se entregar completa e plenamente a ele. E ele faz isso não é porque você merece, não. É porque ele ama você. Não é porque você presta. Não, é porque ele ama você. Porque pense num Deus que gosta de coisa que não presta. Por isso que eu estou aqui, irmão. Porque se ele gostar só de coisa boa, quem estava pregando aqui era Gabriel, era Miguel, era Uziel, era Rafael, os dois lá de cima. Mas ele pegou uma desgraça como eu, um pecador, cheio de coisa que não presta. Vem cá, trepeça. E quando a pessoa está sem Jesus, ele é uma trepeça mesmo. E da pior qualidade. Pegou, vem cá.
Deu um banho de sangue. Tirou toda imundície, todo pecado. Lavou. Colocou os pés na rocha, como diz o salmista. E pôs um cântico novo, uma expressão diferente na minha boca. E quer colocar na tua. Aleluia. Glória a Deus. O divórcio é uma autorização para contrair novo casamento. A carta de divórcio era a anulação dos laços matrimoniais, sob o domínio das leis mosaicas. O marido podia divorciar-se de sua mulher no caso de encontrar nela alguma deficiência. Deficiência aqui não é física, viu, irmãos? Em outra oportunidade a gente fala sobre isso. Neste caso, a mulher divorciada podia contrair novo casamento. Porque ela estava com a carta na sua mão. Era como se tivesse uma autorização para um novo casamento. Contanto que seja no Senhor. 7:39 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que aquele que for casar, case-se, mas contanto que seja no Senhor. Tem que estar em Deus. Existem coisas que acontecem dentro do contexto do casamento, quando alguém casa-se, e às vezes a pessoa quer delimitar determinadas coisas que, em vez de agregar, vai desagregar. Em vez de edificar, vai destruir. E são coisas que a gente precisa entender, que você casou, mas isso não significa que a sua esposa vai perder a individualidade dela. O que quer dizer com isso, pastor? Sua esposa precisa, às vezes, sair sozinha, com as amigas, com as irmãs da igreja. Para quê? Ela precisa ter a individualidade dela. Ela casou-se voluntariamente, mas ela não é sua escrava. Ela está atrelada a você por causa do Senhor. Portanto, vós mulheres, sede submissas a vossos maridos como ao Senhor. Por causa do Senhor. Então, quando sua esposa disser assim, olha, eu estou com vontade de dar uma saidinha, dar um passeio com as meninas. E meninas, minhas colega de escola, colega de bairro, vou dar uma voltinha. Não recrimine não. Manda o Pix, é? Solta aí um cascarinho, manda um dinheirinho para eu gastar lá, comer uma pizza, tomar um sorvete, assistir um cinema com as minhas. Isso é natural. Da mesma forma, os homens, eles precisam sair, ter o seu momento só também. Escuta aí, agora não é hora de conjecturar. Não deixa a mente viajar não, fica aqui. Porque a mente começa a voar, né? E um rio, outro rio, aponta para lá e deixa. Irmãos, escuta aí. Eu não estou aqui defendendo mulher e condenando o homem, nem condenando o homem e defendendo mulher. Eu sou neutro. Lembre-se que o pastor tem um voto de Minerva. Estamos aqui para ministrar o que a Bíblia diz. E você precisa ouvir direitinho para não entender errado. Então, tem coisas que os homens precisam fazer, mas que existem mulheres que julgam e criticam. O homem trabalha a semana toda, quando chega no final de semana,
chego, mas agora não tem como se apaixonar, né? Então, irmãos, o homem precisa sair do mesmo jeito que as mulheres precisam dar uma voltinha delas, ir no cinema, ir no shopping, tomar um sorvete, jogar a conversa fora, bater perna. O homem precisa também. Igualmente. Minha esposa, hoje eu estou de folga, final de semana, vou ali. Aí a mulher, tu vai pra onde? Tu passa a semana todinha fora de casa, do dia que tu tá de fora pra tu ficar em casa pra me ajudar, tu vou ali. Deixa ele ir, irmão. Jogar bola, jogar a conversa fora. Isso faz parte da masculinidade do homem. Por quê? Veja bem. Os homens são assim. Eles falam pouco e direto. Mas isso não significa que eles não se importam com você, mulher. Falam pouco e direto, são objetivos. Mas isso não quer dizer, pai, eu falei tanto, tu só dissesse isso. Ou não acontece? A mulher, você senta para conversar com ela, ela fala 2 horas e você calado. Quando ela diz assim, fala alguma coisa, ele dá 2 palavras, só isso? Ou não é assim, mulher? Se ela não é, a paloma aqui balançando a cabeça. Ela não é assim. Tá bom. 2 palavras. Tá bom. Pois é. Acaba dar 2 palavras, tá bom, tá certo, tá tudo bem, tá ok, tranquilo, vai na paz. Se tu vai dizer só isso, já falei 2 anos, tu só tem 2 palavras. É. Segunda coisa, o homem gosta de silêncio. Eles precisam de silêncio para organizar, a mente, a cabeça. Isso não quer dizer que algo esteja errado, não. Gosta de silêncio. Ah, o que é que tu tem? Tem nada não. Tu não diz nada, tu não fala nada, eu vou dizer o quê, mulher? Tu quer? Aí isso começa as rupturas, começa as pequenas discussões, por nada. Terceiro, espaço. Eles precisam de espaço. Eles precisam de momentos sozinho. O homem gosta disso, ficar sozinho. Faz parte da índole masculina. Eles gostam de ficar sozinho. Por quê? É uma necessidade deles. É uma necessidade masculina. Isso não é falta de amor. É uma necessidade dele. Quarto, tempo com os amigos. Aqui isso que eu acabei de falar, de citar aqui, não significa que ele prefere os amigos a você, não. Isso faz parte dele. Ele precisa desse tempo para fortalecer o quê? Sua masculinidade. Conversar de homem. Falar de futebol. Que o jogador é bom, o outro é ruim. Não é falar de política, que um presta, o outro não presta. Jogar a conversa, isso. Ele vai falando, aí ele desopila, ele chega em casa melhor. Eu estou falando, irmãos, aqui de homem que tem amizade com gente decente. Não estou falando de homem que tem amizade com alma de gato, não. Que vai se juntar para tomar cachaça, se prostituir, falar de prostituição, falar da vida dos outros, da mulher do outro, não. Estou falando de homem. Homem com H maiúsculo, não estou falando de alma de gato, não.
Homem de verdade. Porque o homem de verdade ele é ordeiro e decente. Sabe conversar o que presta. Que agrega valor à vida dele. Que traz saúde. Mas que não desmoraliza a vida dele. Quinta coisa. Os homens têm o hábito de resolver problemas sozinho. Faz parte da índole masculina. O homem processa as coisas internamente antes de falar. Pensa, repensa, maquina, bate a cabeça, tá. Enquanto que a mulher ela tá pensando e já está falando. Às vezes a mulher diz assim, rapaz, tu comprasse isso, tu nem me dissesse. Ou não acontece isso? Mas por que tu não me dissesse que ia comprar? Porque ele fica pensando, calculando, se vai dar, se não vai dar. E se falar para a mulher que vai comprar, essa cara diz, aproveita e compra isso também. Ou não é assim? Aí fica calculando. Eles processam as coisas internamente. E quando você pressiona ele, o que é que acontece? Ele começa a se afastar. Se afasta do convívio familiar e da esposa. Porque eles se sentem cobrados, pressionados. Homem não fala de sentimentos o tempo todo. Ele não é aquele que está dizendo o tempo todo, eu te amo, tu é linda, tu é maravilhosa, com exceção de Silvio, né? Mas a maioria são assim. Não falam, não declaram, não dizem. É o jeito da maioria de 99,9% dos homens. São assim. Não são de expressar seus sentimentos com palavras. Eles preferem demonstrar com atitudes. Sexta coisa, olha, uma das coisas que as mulheres perdem quando não fazem isso. O homem gosta, irmãos, ele se sente bem quando sua mulher admira ele. Quando elogia ele. Quer ver um exemplo bem simples? A maioria dos homens não é de ajudar muito em casa. Não lava um prato, não lava na casa, não faz nada. A maioria. Mas quando algum homem chega, né? Vê a mulher sufocada, ele, poxa, vou ajudar minha esposa, ele começa a lavar o prato. Aí ele está lavando os pratos, ela chega lá, não é assim não, tu nunca faz nada, e quando faz, começa a fazer errado. Nunca mais vai fazer. Nunca mais. Por quê? Em vez de dizer assim, muito obrigado, meu marido, você não fez como devia, mas fez, ó, dá lá um beijo nele, um abraço, agradece, ele, poxa, vou aprender a fazer outras coisas. Mas mulher, tu nunca faz nada, e quando faz errado. Mas nossa. Eu gosto de dar na cara dele. Homens gostam de ser admirados e não cobrados. Eles se movem por incentivo, não por crítica. Quando você entende isso e respeita, ele se aproxima ao invés de se afastar. Chega mais. Ele não vai dizer assim, eu estou te ajudando, estou fazendo isso para te ajudar. Não. Estou fazendo isso porque eu preciso fazer isso por você. Porque quando eu faço por você, eu faço por nós. Estou fazendo por nós. Porque não é um. São dois que se tornaram um.
você, é sobre os dois, que tem suas individualidades, mas que são uma unidade. O seu cônjuge não é o seu inimigo. Seu marido não é seu inimigo. Sua mulher não é sua inimiga. O seu cônjuge não é o seu inimigo. Muitas brigas acontecem porque enxergamos a pessoa errada como adversário. Ou não existe isso dentro de casa? Um que faz pouco, outro que faz mais. Um que vê muito, outro que não vê quase nada. Aí começa, eu vi isso, e tu não viu? Não vi não, mas tu é muito lerdo, né? Aí começa. Olha, lembra o que eu falei no começo? As palavras ditas, flechas lançadas. Aí aquilo vai, bate aqui hoje, amanhã de novo, depois de amanhã de novo. Aí, como teve um caso de um amigo meu, pastor, amigo meu, ele conhece bem essa história. Um executivo era gerente de uma grande empresa aqui do estado de Pernambuco. Então, ele tinha hora para pegar, mas não tinha hora de largar. E quando, um determinado dia, eles mudaram-se, né? Se mudou de uma casa menor, foi para uma maior, uma casa grande, bonita. Que eu fui na casa dele, conheci a casa dele. E ele chegava em casa, normalmente, o horário que ele largava era 6h30, 7 horas. Como ele tinha carro, e ele, do centro para a casa dele não ficava tão longe. Quando era 7h30, ele estava em casa. Aí quando ele chegava em casa, a mulher dele dizia assim: olha, tira o sapato. Não bota o lance de sapato. Deixa o sapato aí na porta. Eu passei o dia todinho limpando essa casa, para você chegar na rua e entrar de sapato. Aí ele ia tirar o sapato. E não deixa a roupa. Ele ia para o quarto, tirava a roupa dele. Ele não dizia uma palavra, ele não dizia. Como ele trabalhava de terno, porque ele era um executivo, tirava o pau e tal, tirava a gravata. Eu estava lá no quarto, pendurado. Ela botava o jantar. Tá na mesa, vem jantar! Ali ele orava, comia, se levantava e não dava uma palavra. E foram se passando os dias, os meses. E ele não vinha mais tomar café em casa. Quando ele chegava em casa, 10 horas da noite, tirava a roupa, tomava banho, cama. E não dava uma palavra. Quem me contou isso, irmão, foi a esposa dele, que foi minha professora na faculdade. Ela me contou isso. E ela começou a ver que ele não chegava mais de 7, chegava de 10. E chegava, tomava banho, cama, porque se levantava de 6 da manhã para ir trabalhar. Não dizia nada, ele não reclamava nada. E aí ela perguntava: o que é que você tem? Não tenho nada. Está tudo bem? Está tudo bem. E quando foi um dia, ela começou-se a perceber da distância que estava tendo entre ela e ele. E ela foi orar e dizer: Senhor, foi perguntar a Jesus: por que
meu marido está chegando de 10 horas. Porque o diálogo parou. Porque ele só ouvia reclamação. Tira o sapato que eu limpei a casa você o dia todo. Não deixe roupa aqui, não faça isso. Era só dizendo, ele calado estava e calado ficava. Ele era uma pessoa muito calma, muito mansa. E quando ficava calado para não ter briga, não ter discussão. E ela começou a orar a Deus para entender por que o marido estava mais calado do que já era. O Espírito Santo foi dizer ela assim: tu está botando ele para fora de casa? Jesus, quem foi que comprou a casa? Ele. Quem traz o alimento para casa? Ele. Quem fez isso e isso por você? Ele. E você tirou todo o direito dele. Ela contando isso em sala de aula. E você quer que ele fique como? Que ele se sinta como? Irmãos, quando foi no amanhecer o dia, ela levantou primeiro do que ele. Fez aquele café da manhã do pipoco. Chamou ele, pediu perdão a ele, admitiu o que tinha feito, irmão, e virou uma lua de mel. Glória a Deus. E até hoje estão assim, graças a Deus. Porque ela conseguiu enxergar. Porque não é as coisas. Por mais limpa que esteja a casa, ela vai ter que ficar suja de novo. Porque você não vai parar de transitar. Por mais que você lave roupa, vai ter que sujar de novo. Porque você não vai andar pelado. Então, irmão, são coisas que a gente começa destruindo. É a gente mesmo que destrói. Por isso que a Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. É o homem que separa. E por hoje eu vou dar uma pausa, porque já são 8h05. E na próxima semana a gente continua este assunto. Amém? Dia 12 de abril será o nosso encontro de casais. Em nome de Jesus, não deixe de participar. Já falei, não é?